E aí, pessoal? Hoje a gente vai continuar falando de infecção do trato urinário, hoje mais especificamente em lactentes. Vocês viram aí que cai muito em prova de residência, caiu esse ano e a gente vai tentar destrinchar melhor isso para vocês. Vamos lá. Lactente do sexo masculino de 4 meses comparece ao pronto atendimento por quadro de febre persistente de até 40 graus a 2 dias, acompanhado de inapetência e queda do estado geral. Mãe relata que não observou nenhuma outra alteração, o que foi confirmado pelo exame clínico do médico plantonista. Foi optado pela coleta de exames com os seguintes resultados: hemoglobina de 9,8, hematócrito de 31%, leucócitos 17.430 com 8% de bastões, desvio à esquerda, plaquetas de 175.000. A urina foi colhida por cateterismo vesical e tinha esterase leucocitária positiva, nitrito negativo, incontáveis piócitos e 5 hemácias por campo. Então vamos lá. As palavras-chave são sexo masculino, 4 meses, febre persistente de até 40 graus a 2 dias, inapetência, queda do estado geral, nenhuma alteração ao exame físico que foi confirmado. Isso aqui fala pra gente que é febre sem sinais localizatórios. Hemoglobina 9,8, uma leucocitose com desvio. E a urina foi colhida por cateterismo vesical, teve esterase leucocitária positiva. O nitrito era negativo, mas nós sabemos que isso é comum em lactentes, e incontáveis piócitos. A pergunta é: qual a indicação para a coleta do exame de urina nessa criança? Para responder essa pergunta, a gente precisa entender um pouco da epidemiologia da infecção do trato urinário. Ela é uma doença relativamente comum na infância e é difícil diferenciar pielonefrite de cistite, especialmente em lactentes menores de 2 anos de idade. A população pediátrica, especialmente os lactentes, estão em risco de cicatrizes renais pós-pielonefrite, evoluir para hipertensão arterial e evolução para doença renal crônica terminal. Por isso é importante conhecer os fatores de risco para a infecção do trato urinário e risco para cicatrizes renais. Esse estudo de 2008, ele avaliou a prevalência de infecção do trato urinário em crianças febris por grupo demográfico. E aqui nós observamos que de 0 a 3 meses, a infecção urinária ela prevalece em meninos não circuncidados. Em seguida, a partir dos 3 meses, vai ser sempre mais prevalente em meninas. Abaixo dos 19 anos de idade, com sintomas urinários ou com febre a prevalência é de em torno de 7,8%. O guideline que nós vamos utilizar como referência para resolver esse caso é o guideline da Associação Americana de Pediatria de 2011. Esse guideline ele se refere a crianças entre 2 meses e 24 meses e sempre infecção urinária febril. Ele é composto de 7 recomendações divididas em 3 de diagnóstico, uma de tratamento, 2 de imagem e uma referente ao segmento dessas crianças. Aqui nós vamos nos ater a apenas 2 recomendações referentes ao diagnóstico. A primeira recomendação é o seguinte: criança febril, sem sinais localizatórios, que tenha indicação para antibiótico terapia devido à queda do estado geral ou outro motivo, colher exame de urina e urocultura antes da administração do antibiótico. Isso é nível de evidência A com recomendação forte, segundo o guideline da Associação Americana de 2011. O método de coleta da urina pode ser punção suprapúbica, esse é o padrão ouro. Entretanto, tem uma taxa de sucesso variável, que varia de 23% a 90%, sendo maior quando guiada por ultrassom. Requer experiência, é um método mais invasivo e mais dolorido em comparação com o cateterismo. Então, o guideline ele coloca apenas como uma alternativa para os casos em que apresentam fimose importante
ou sinéquias em meninas. O saco coletor tem um maior risco de contaminação por secreção vaginal ou prepúcio e por isso não é recomendável para a cultura. Se colheu e a cultura foi negativa, afasta a infecção. Entretanto, se a cultura for positiva, 88% dos casos são falsos positivos. O cateterismo vesical, que é o exame de eleição por esse guideline, tem sensibilidade de 95%, especificidade de 99% e é o método de coleta que nós vamos utilizar para lactentes. A recomendação 2 está dividida em 2A e 2B. Vamos a 2A. Criança febril que não requer uso imediato de antibiótico e com baixa probabilidade de infecção do trato urinário, não há necessidade de se coletar exame de urina. Nível de evidência A com recomendação forte. Essa probabilidade de infecção urinária nós vamos ver a seguir. A recomendação 2B fala o seguinte: criança febril que não requer uso imediato de antibiótico e sem baixa probabilidade de infecção do trato urinário, opção 1 seria colher EAS, urocultura por cateterismo vesical ou punção suprapúbica imediatamente, ou opção 2, colher por saco coletor e, caso o exame vier alterado, repetir por cateterismo e punção suprapúbica. E, além disso, monitorizar o curso clínico para poder definir sobre o início do tratamento. Isso é nível de evidência A, recomendação forte. Qual é essa probabilidade de infecção urinária? Ela está dividida em meninas e meninos e varia de acordo com fatores individuais. Os fatores para meninas são a raça branca, idade menor de 12 meses, temperatura acima de 39 graus, febre acima de 2 dias e ausência de outros sinais de infecção. Então, a probabilidade ficaria menor do que 1% quando tiver menos de um fator, não mais que um fator. E menor do que 2% quando tiver não mais que 2 fatores. Para meninos, os fatores individuais são não negro, temperatura acima de 39 graus, febre por mais de 24 horas e ausência de outro sítio de infecção. Em meninos se divide em relação à circuncisão. Então a probabilidade seria menor de 1% ou menor do que 2%. Entretanto, se a criança é não circuncisada, isso independe dos fatores individuais, ela já tem risco de infecção urinária. Em criança circuncisada, não mais do que 2 fatores para menor do que 1% e não mais do que 3 para menor do que 2%. Então, baseado nisso, qual a indicação para a coleta do EAS nessa criança? Nós observamos aqui nas palavras-chave que a criança apresenta é do sexo masculino, ela tem febre persistente, essa febre é mais do que 40 graus, já tem 2 dias de febre. Entretanto, o caso clínico não fala da raça e não fala de circuncisão. Então ficaria difícil para avaliar isso aqui. Mas se nós formos observar, essa criança tem queda do estado geral. Tendo queda do estado geral, ela cai na recomendação 1, que diz criança febril, sem sinais localizatórios, que tem indicação para antibiótico terapia devido à queda do estado geral ou outro motivo, colher exame de urina e urocultura antes da administração do antibiótico. Isso é nível de evidência A com recomendação forte. Queda do estado geral. Qual a indicação para a coleta do exame de urina nessa criança, então? Seria lactente com febre sem sinais localizatórios e queda do estado geral. Além disso, previsibilidade de iniciar antibiótico imediatamente. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Deixem suas dúvidas nos comentários. Não deixem de assistir o próximo vídeo. O próximo vídeo é continuação desse, em que a gente vai falar do segmento dessas crianças. Obrigado!